No Sincovat Entrevista de hoje, um bate-papo com o contabilista e docente do Senac, Maurício Finotti. Maurício, obrigado pela participação aqui nos nossos estúdios. Eu queria que você começasse falando para a gente as funções de um profissional da contabilidade. Eu que agradeço, Alexandre. As grandes atribuições, vamos pensar, e as grandes responsabilidades do profissional de contabilidade é fazer com que o empresário ganhe dinheiro, tenha lucro, mas para isso ele precisa nós temos que ter uma parceria. O que significa essa parceria? É você poder mostrar para o cliente que a legislação ela é importante, que ela seja seguida para que você objetive o seu lucro. Então, por exemplo, você precisa mandar os documentos para o contador lançar. O que são esses documentos? Uma conta de água, uma conta de luz, as notas às quais você compra a mercadoria, as notas que você vende a mercadoria. Jamais vender sem nota fiscal, porque se você não consegue contabilizar isso, ou seja, o contador ele é na realidade o seguinte, ele é o seu grande parceiro dentro da empresa, porque o empresário de uma maneira geral ele busca o lucro, mas antes que o lucro venha, você tem uma série de técnicas que você tem que trabalhar com ela, e o documento é fundamental para isso, ou seja, é o documento formal. É algo que você possa expressar uma validade jurídica. Porque a grande maioria dos empresários eles não conhecem o que é a obrigação principal e o que é a obrigação acessória. Então, aproveitando esse canal de divulgação, a obrigação principal é você recolher o imposto. E a obrigação acessória é você fazer a documentação. Mas para isso você precisa ter o documento. Então, por exemplo, uma nota fiscal de entrada, você lança num livro de entrada. Uma nota fiscal de venda, você lança no livro de saída. Com isso, em algumas opções tributárias, você faz o cálculo do imposto. E aí sim você objetiva o pagamento. Você fazendo o recolhimento, a empresa fazendo o recolhimento, você consegue fazer as suas declarações e cumprir as suas funções. Feito essa parceria entre o empresário e o contador, você consegue fazer com que a coisa flua de uma maneira normal. Maurício, quais os erros mais comuns que os empresários cometem? Eu acho que o problema é muito endêmico, tá, Alexandre? Ele é o seguinte, ele é a falta de envio de documentos. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação simples. O empresário faz uma venda e emite uma nota fiscal. Aquela nota fiscal, ela é uma nota fiscal, por exemplo, a prazo. O cliente vai pagar daqui a 30 ou 60 dias. Então, a nota fiscal vai para lançamento contábil, mas o recebimento daquilo não vai, por exemplo. Você precisa fazer tudo dentro da contabilidade, você tem início, meio e fim. A parceria, às vezes, tem também início, meio e fim. Então, para que a parceria seja perene, você tem que ter sempre essa condição. Vai-se uma entrada, vai-se a saída. Vai-se a entrada, vai-se uma saída. É como você pensar em computador. Você tem um in e você tem um out. Então, você precisa informar a empresa de contabilidade ou o contador a qual você está enviando aquela nota, mas ao mesmo tempo também dá baixa naquele recebimento. Por quê? Eventualmente amanhã ou depois, Alexandre, o empresário ele quer vender a empresa e precisa se ter uma posição clara do quanto vale aquilo, ok? Então, se você não tem essa posição clara, o que acontece com você? Você acaba talvez vendendo a empresa numa condição menor da qual você poderia ter uma condição maior. Então, você precisa saber os bens que ela tem, os direitos que ela tem, as obrigações que ela tem, o patrimônio líquido que ela tem e o lucro que ela tem. Porque tudo isso é a informação a qual você trabalha, talvez amanhã ou depois, para possivelmente talvez até vender a empresa. Maurício, muitas empresas ainda se perdem no fluxo de caixa. Qual é o risco disso? Alexandre, para você ter uma ideia, a pesquisa do Sebrae, 78% das empresas quebram, falem até o primeiro ano de vida. Por quê? Porque é muito fácil você conquistar, desculpe o termo conquistar, mas é conquistar a despesa. É difícil você ter a receita. Então, por exemplo, imagina uma situação do seguinte, o que é o fluxo de caixa basicamente? É a informação de entrada e saída de dinheiro da sua empresa. A despesa ela é certeza de acontecer. A receita, ela não é certeza de acontecer. Então, por exemplo, você faz um aluguel. Um exemplo, você aluga esse espaço aqui por R$500 e você faz um prazo de pagamento durante 24 meses. Ou seja, você passa a ter um compromisso de pagar em 24 meses, mas você não sabe se você vai ter receita para pagar nesses 24 meses.
Então o empresário, esse alô é para o empresário direto, é o seguinte: faça uma análise daquilo que você tem de entradas de dinheiro e saídas. Por quê? Porque eventualmente você pode identificar gargalos. Por exemplo, o PCP para a indústria funciona dessa forma, o fluxo de caixa para a empresa funciona dessa forma. Por quê? Porque se você não tem um fluxo de caixa, efetivamente você pode ter um gargalo à frente, ok? E talvez não ter tempo de resolver. Imagina uma situação, tá legal, Alexandre? Uma pessoa que compra um apartamento financiado. Ele vai ter uma parcela durante um determinado período de tempo. E se ele compra com a construtora, ele tem intermediárias. Então, normalmente as intermediárias são maiores. Então, ele sabe que a primeira intermediária dele que ele fechou o contrato é 20 meses. São 20 meses para ele se preparar para fazer esse pagamento. Mas ele sabe que daqui a 20 meses ele vai fazer isso. Ou seja, não é só a prestação, ele tem que se preparar porque vai vir uma intermediária. Sem dúvida nenhuma. Então você tem o seu fluxo de caixa entrada e saída, você tem condições do quê? De se preparar para isso. Por quê? Porque você tendo um tempo, você tem condições de se preparar e buscar alternativas para você não deixar de pagar. Ok? E o fluxo de caixa é exatamente isso, ele é um alerta. Pense numa mensagem do celular de uma reunião. Ok? Uma coisa simples do dia a dia. Como é que funciona a questão da fiscalização? No que os empresários têm que tomar mais cuidados e com isso contar com o trabalho de contabilista? Na realidade, Alexandre, é em tudo dentro da empresa. Parte fiscal, parte contábil, parte tributária, parte departamento pessoal. Hoje a fiscalização, ela está muito atuante como sempre foi. Então, principalmente a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, por exemplo, ele tem, diante daquilo que a gente tem experiência, pelo menos 3 ou 4 vezes ao ano, ele faz fiscalizações em empresas, por exemplo, no caso da nossa alçada lá. Então, o que você tem que se preparar? Com documentos. O que são esses documentos? Os documentos do departamento pessoal, por exemplo, em relação ao Ministério do Trabalho. Livros em dias, anotação, foto dos funcionários, anotações de férias, reajuste de salário, 13º, essa coisa toda. Ter o registro feito direitinho, ok? Ter entregue CAGED, RAIS, essa coisa toda. Ou seja, você tem uma documentação perene para que o fiscal possa estar fazendo isso e você não tenha ônus e multa com isso. Eu alerto a qualquer empresário do comércio, nesse canal de divulgação, não faça nenhum tipo de tratativa com o fiscal se isso acontecer. Por quê? Porque o contador ele é responsável por trabalhar em parceria com você para que a coisa funcione 100%. Então o contador é esse profissional, ele conhece a legislação, ele precisa informar para você, mesmo que você não o conheça ou não saiba, ele tem a obrigação de passar a informação para você. Maurício, você acha que hoje em dia os empresários eles estão tomando mais consciência de que ele precisa ter profissionais qualificados, no caso um profissional de contabilista, um profissional de marketing, enfim, para que ele possa deslanchar ficando somente responsável e pensando no crescimento da empresa e deixando com que esses profissionais trabalhem as outras partes? Você acha que isso está acontecendo agora? Sem dúvida nenhuma, Alexandre. Por quê? Porque se você traz para você tudo, é muito difícil de você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você tem um profissional de marketing na área dele, você tem um profissional de RH na área dele, você tem um contador na área dele, ele consegue fazer com que o crescimento da empresa seja o quê? Você vê forte. Isso como exemplo no teu escritório? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente senta, por exemplo, vamos dar um exemplo da legislação brasileira. A legislação ela muda, pelo menos você tem 40, 50 alterações dia. Então você tem que passar essa informação para o empresário. A gente passou através de carta, através de e-mails. Por quê? Porque é fundamental que ele saiba, porque ele pode assim tomar decisões dentro da empresa dele, pautados por essas situações que o contador passa. Então eu acho isso de fundamental importância. Tá. Você também é docente do Senac. Qual é o perfil das pessoas que procuram o curso de contabilidade? São os empresários que querem se informar ou realmente fazer a própria contabilidade da empresa? Ou pessoas que procuram para ser um futuro contador? Como é que funciona esses treinamentos que o Senac oferece? Os cursos do Senac, Alexandre, eles são abertos a todo público, vamos pensar assim. Você tem aprendizes, pessoas que estão basicamente iniciando, você tem profissionais iniciando numa categoria e você tem pessoas que já estão no mercado e trazem uma reciclagem ou trazem mais informações.
Então eu classifico os cursos como um pouco mais geral. Você não tem uma formação, vamos pensar assim, específica à contabilidade, mas você tem cursos que são voltados à área e uma das competências é a contabilidade. E isso te traz um arcabouço, te traz uma abertura, uma amplitude de raciocínio para você perceber que aquilo que você faz vai te trazer o lucro que tanto você espera. Tá certo, então. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Alexandre. Com a data base do comércio em 1º de setembro, é dado início à campanha salarial dos comerciários. É atribuição dos sindicatos, patronal e dos empregados a construção da Convenção Coletiva de Trabalho. E está nela a maior razão da existência dos sindicatos. Ela que estabelece as cláusulas que indicam os direitos e deveres dos empregados e dos empregadores, bem como os pisos salariais do comércio, o trabalho nos feriados e datas especiais, o repise e muitas outras informações de suma importância para o bom funcionamento de um negócio. Existe a necessidade de se buscar o equilíbrio entre o capital e trabalho, de modo que o empresário consiga manter sua capacidade de gerar empregos e o valor recebido pelo funcionário seja digno do seu trabalho. As reivindicações são várias e a missão não é uma das mais fáceis. A negociação deve ser conduzida por meio do diálogo e entendimento para que ambas as partes sejam contempladas. Vamos às negociações. E o programa 5 Watt de hoje termina aqui. Continue bem informado. Acesse nossa página portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá!